Rádio Regional FM 100.9 apresenta Tribuna Livre. Advogada em sua casa, com a doutora Mariana Rosário. Vamos falar sobre direitos do consumidor, né? Direito e deveres. E a minha pergunta já é direta. Estabelecimentos podem cobrar valores diferentes para cartão de crédito e dinheiro? Isso é muito recorrente, né? Isso é muito recorrente. Na verdade, pode, só que muitos fazem da maneira errada. Como é que pode ser feita essa cobrança? A partir de 2007, teve a lei que promulgou essa diferença por causa das taxas dos cartões, que os estabelecimentos tinham que fazer, né? Então, o que acontece hoje? A forma correta tem um valor cheio. Lá vamos dizer que você vai comprar uma blusa de R$30, tá lá, R$30. Na hora de pagar, ela não pode falar assim, olha, já que você vai pagar no cartão, vai ter uma taxa aí de 2%, 3%, então ao invés de ser R$30, vai ser 35. Isso não pode acontecer. Coisa máxima de direito com o consumidor, preço vincula, oferta vincula. Então, se ele está promovendo aquele produto a R$30, ele vai ter que fazer a você a R$30. No dinheiro, aquela coisa máxima, aquela coisa do desconto. Então, tá lá R$30, você fala, vai ser no dinheiro. Ele pode, sim, fazer o abatimento naquele valor. Ou, então, ele tem que colocar um adesivo falando qual é o preço cheio no cartão de crédito e o preço em dinheiro. Ou ele tem que avisar previamente ao consumidor que há essa diferença de preço, mas ele jamais pode chegar num caixa e aumentar o valor por causa que é no cartão de crédito ou no cartão de débito. Isso acontece muito, né? Exatamente. Só que isso não pode. Tem que ter coisa. Ou ele avisa antes, ou então ele vai ter que cobrir. Então, por exemplo, chegou para você esse caso, você está comprando qualquer coisa, ele, vai ter uma taxazinha aqui, aí você fala, não vou pagar essa taxa, você tem que cobrir esse preço que estava lá ofertado, porque preço vincula. A coisa mais fácil do mundo. Preço vincula. Inclusive, até aqueles casos de erros graves, por exemplo, já teve caso que teve anúncio de um carro, por exemplo, que foi em preços irrisórios. Alguns casos ele teve que cumprir. Se foi o erro dele de fez a oferta de maneira errada, ele tem que cumprir aquele valor. Sobre devolução de produtos. Tal produto específico, a loja disse que não recebe devolução. Isso é certo? A loja pode, sim, determinar que determinado produto não seja devolvido? Há uma diferença aqui. Se a gente está falando em compras online, não pode haver isso. Você tem o direito, é o chamado direito de arrependimento. Você tem 7 dias, depois que você recebeu o produto, de se arrepender daquela compra. Isso pode valer para curso, para produtos mesmo. Você comprar uma máquina de lavar, por exemplo, você tem o direito de devolver esse produto em 7 dias. Lojas físicas já não é obrigado a receber, caso o produto esteja compatível, esteja bom. Então, por exemplo, você simplesmente não quer mais o produto, simplesmente se arrependeu de comprar, por exemplo, comprou uma blusa e não gostou, mesmo estando na etiqueta, nunca usado, se ele estiver em bom estado, se ele estiver bom, não há nenhum vício com aquele produto, ele não é obrigado a fazer o ressarcimento do seu dinheiro. Então, tem essa diferença. Loja física e loja online. Muito bem. Então, Mariana, bom dia. Quitei meu veículo e o banco não retirou o gravame. E aí? É complicado, na verdade. Porque ele tem que ir lá, comprovar que ele quitou. Primeiro, manda ele falar com o banco. Falar, olha, se tudo está certinho, se ele realmente tirou, quitou. Se não, ele tem que ter uma justificativa do banco porque ele não está fazendo isso. Porque, assim, não é só porque o banco não fez que quer dizer que vai logo para uma ação judicial, uma coisa assim. Primeiro, ele tem que ter, e principalmente colher provas que o banco deixou de fazer o que tinha que ser feito, que é dar baixa no gravame. Tá? Então, primeiro, eu aconselho ele a ir ao banco, mostrar que ele quitou, tudo certinho, faz as coisas via e-mail. E-mail é importantíssimo hoje em dia, que é uma ótima fonte de prova. Então, faz tudo via e-mail. Se você ligar para o banco, pede os protocolos e primeiro tenta falar com o banco. Não conseguindo, procura um advogado, que aí pode ser que dê uma ação judicial. Por exemplo, a gente vê muito na televisão aquelas empresas. Por exemplo, o cara compra um veículo financiado, tem aquelas empresas que fazem propagandas na televisão que diz que ali reduz o valor da compra daquele veículo. Por exemplo, um veículo de valer 30 mil,
financiado ele vai para 60%. Aí tem aquelas empresas que divulgam, tipo, eu não vou citar nomes aqui, mas já aconteceu até com pessoas próximas a mim, que entrou nessa aí e, na verdade, perdeu aquele valor que pagou e realmente depois a empresa quis cobrar de novo para resolver o problema e nada foi resolvido. Digamos, essa pessoa deve procurar um advogado para resolver o problema. Como ficaria a situação? Teve uma época que realmente estavam fazendo uma forma de propaganda enganosa nessas coisas. O que acontecia, pelo menos os casos que eu acompanhei, eles anunciavam, olha, a gente tem como baixar os juros do seu financiamento, isso tanto de carro como de casa habitacional. A gente abaixa os juros, tudo isso. Só que, na verdade, era uma oferta de um processo judicial, porque você não baixa os juros, simplesmente... há casos que você faz uma negociação direta com o banco, mas normalmente, quando há juros abusivos, é processo judicial. Então, o que eles faziam? Eles pegavam, falava a pessoa que baixava os juros e entrava com processo judicial. Muitas vezes, os juros não eram abusivos. Então, por isso que eu falo, ações que falam de juros abusivos, você tem que fazer os cálculos antes. Tudo você tem que ter o cálculo antes para ver se realmente os juros eram abusivos. Senão, você acaba perdendo o seu tempo, o seu dinheiro, porque, querendo ou não, advogado é função meio. Então, independente se você ganhar ou perder, o advogado tem que ser pago. Porque a coisa foi feita, né? O trabalho foi feito. É que nem um médico. Se você se curar, ele recebe, independente se você ficar bom ou ruim. Então, aí o que acontecia? Essas empresas pegavam e faziam essa propaganda enganosa. Muitas coisas da OAB já estavam... a OAB mesmo, regional, a OAB federal, estavam batendo nessas empresas para parar esse tipo de divulgação, porque isso é, querendo ou não, uma procuração enganosa. Então, no caso desse seu colega, tem que olhar, primeiro, realmente, mande ele para um advogado, vê o caso dele, porque cada caso é um caso, a gente não tem como sair disso. Então, ele procura um advogado, leva os documentos que a empresa fez, leva tudo, porque, às vezes, pode até ter uma responsabilização da própria empresa. Entendeu? A gente todo profissional tem que ter a responsabilidade do que a gente está fazendo. Da mesma forma que um médico também pode sofrer processo por erro médico, advogado também sofre processo por erro. Muito bem. O comerciante pode recusar receber cartão para produtos de baixo custo, como um cigarro, balas ou sorvete? Não. Isso aí é outra coisa. Por exemplo, chegou assim, a gente só passa cartão aqui acima de R$50. Existe muito isso às vezes. Isso não pode. Se for uma compra de R$1, qualquer valor, ele tem que passar no cartão. É um direito do consumidor. Ele não pode escolher a forma de que o consumidor vai pagar. Pode ter, por exemplo, ele fazer facilidades. Então, como a gente conversou anteriormente, é R$30, mas se pagar no dinheiro vai ser 25. Isso ele pode fazer. Ele jamais pode aumentar ou se recusar a receber cartão. Quais são as punições? As punições aí já complicam, né? Primeira coisa, você identificou esse tipo de coisa, denuncia no PROCON. É o melhor órgão inicialmente para você fazer isso. Porque o PROCON, ele tem o papel de fiscalizar os comércios. Ele tem um órgão fiscalizador do direito do consumidor. Então, faz um PROCON, você não precisa de advogado para isso, ter audiência no PROCON, tudo. Até porque ações judiciais, ou então coisas que tem o próprio consumidor, eu creio que não vai valer a pena, porque os processos hoje em dia demoram. Você realmente entrar com um processo. Por exemplo, ficou muito famoso o caso do acarajé, não sei se vocês sabem, que um consumidor foi na Perini, pediu um acarajé, e ele pediu, se não me engano, 100 vatapá. E veio o vatapá. E veio cobrando. Falou assim, não, é o preço cheio. E cada item lá é como se fosse você pedir um combo no McDonald's. Cada item tem um valor. E eles não tiraram. Ele entrou com o processo, ganhou danos morais, mas assim, virou uma chacota meio que na Bahia, né? Porque você entrar com o processo, foi valor irrisório, assim, centavos de um vatapá, você está ocupando o processo judiciário, você está ocupando a cabeça de um juiz, advogado, toda a máquina judiciária, por causa de um vatapá. É muito pouco, né? É muito pouco. Doutora, realmente sobre serviços ou produtos que nunca foram solicitados e estão sendo cobrados. E aí? Primeira coisa,
você se caminha para aquele órgão que está fazendo a cobrança. É muito comum isso em contas bancárias. Como a gente já conversou anteriormente, a gente fez um programa. Se vocês tiverem afim, procura no YouTube da Rádio Regional sobre empréstimo não contratado. A gente já fez um programa sobre isso. Então, a gente indica falar com a empresa responsável, falar que aquilo ali não foi contratado e fazer as provas. Gente, tudo é prova. Você pode estar com a maior razão do mundo. Se você não tem como provar, no judiciário não vai valer nada. Sua palavra, infelizmente, você não é um anjinho dourado, que sua palavra, o juiz vai se comover com suas palavras. Você tem que ter prova. Então, converse com a empresa, pegue os comprovantes que você não contratou aquilo, faça o protocolo, faça o pedido de cancelamento daquilo. Não dando certo, pegue tudo isso e entre em contato com o seu advogado de confiança. Que aí ele vai estudar a possibilidade ou não de entrar com processo judicial. Isabela? Estou satisfeita. Então, doutora, me diga aí qual o prazo mínimo de garantia. Às vezes o vendedor diz, olha, a gente não dá garantia ou a garantia é de 30 dias. Qual é esse prazo aí? Todo produto tem garantia. Começa por aí. E existe a garantia legal, que é produtos perecíveis. Então, você comprou... produtos perecíveis mesmo, são de 30 dias. Tá? E produtos não perecíveis são de 90 dias. Então, por exemplo, e de uso essencial também tem isso, tá, gente? Então, você tem... Vamos dizer que você comprou um celular. O prazo, se o seu celular tiver algum problema, em 90 dias... assistência técnica, ele tem que resolver seu problema. Se for um erro que você percebeu logo ali no início, se for principalmente vício oculto, o que é um vício oculto? Você pegou, na hora de comprar, estava tudo ok, você começou a usar, está tudo ok, e com o passar do tempo, você vê que tem alguma coisa de errada com aquele aparelho, com o que você comprou. O prazo começa a contar daquele descobrimento do erro, tá? Até a ciência do erro, até resolver. Então, por exemplo, você comprou um celular, mas descobriu que estava tendo... um celular não, vamos dar um problema de um carro. Você comprou um carro e estava tendo algum problema elétrico que com o tempo, você não estava sabendo lá, passou 90 dias, com o tempo estava apresentando. Aí, pela volta, para os especialistas falando, isso aqui é um vício oculto, estava aqui, o tempo inteiro começou a dar problema agora. Seu prazo, você está dentro do prazo, porque você descobriu aquele erro agora. Tá? Então, tudo tem garantia. É de 30 e 90 dias. Certo? O que às vezes acontece é a empresa faz garantia estendida. Garantia estendida você não é obrigado a contratar, tá bom? A garantia estendida, na verdade, é aquele... Então, vamos dizer, a garantia é de 1 ano. É 90 dias legais e o restante contratual. Você não é obrigado a comprar. Se uma empresa está falando, você só pode comprar isso fazendo a garantia, isso se chama venda casada. Ele não pode fazer isso. Ele não pode vender um produto que dependa da compra de outro produto, tá bom? Então, você pode recusar aquilo ali e você vai ter os seus 90 dias de garantia ou 30. Pronto, deixa eu só fazer essa é interessante para a gente fechar. Estabelecimentos devem ser responsáveis pelos veículos estacionados nos seus estabelecimentos? Sim e não. Tudo depende do seguinte, se há uma cobrança, se o estacionamento é fechado e há uma cobrança de estacionamento, então, por exemplo, hoje em dia shopping cobra estacionamento, ele tem sim uma responsabilidade sobre aquilo. Então, por exemplo, se você for roubado dentro de um estacionamento pago, eles têm que obrigatoriamente se responsabilizar por seus danos materiais mesmo. Então, tudo que você foi roubado, ele vai ter que te ressarcir. Se o estacionamento for aberto, então, por exemplo, de mercado, por exemplo, de grandes mercado, grandes assim, eles não são obrigados. Se o estacionamento for gratuito, não tem essa obrigação. Pronto, perfeito. Doutora, muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigada, até semana que vem. Eu guardo todos a terça-feira, viu, gente? Isso aí. Tchau, tchau.